Capítulo 8. E Jeová passou a falar a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo de unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães não fermentados, e faze toda a assembleia congregar-se à entrada da tenda de reunião. Moisés fez então como Jeová lhe mandara, e a assembleia congregou-se à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então à assembleia: Isto é o que Jeová mandou fazer. Assim, Moisés fez chegar Arão e seus filhos e lavou-os com água. Depois, pôs sobre ele a veste comprida e cingiu-o com a faixa, e vestiu-o com a túnica sem mangas, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto do éfode, e o amarrou bem a ele. A seguir, colocou sobre ele o peitoral, e pôs no peitoral o urim e o tumim. Então lhe colocou o turbante na cabeça, e colocou no turbante, na parte dianteira dele, a lâmina lustrosa de ouro, o sinal sagrado de dedicação, assim como Jeová mandara a Moisés. Moisés tomou então o óleo de unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e santificou-os. Depois, espargiu um pouco dele 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e a bacia e seu suporte, a fim de santificá-los. Por fim, despejou um pouco do óleo de unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para o santificar. Moisés fez então chegar os filhos de Arão, e vestiu-os com as vestes compridas, e cingiu-os com as faixas, e enrolou neles a cobertura para a cabeça, assim como Jeová mandara a Moisés. Então trouxe perto o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés passou a abatê-lo e a tomar do sangue, e foi pô-lo com o dedo sobre os chifres do altar ao redor, e purificar de pecado o altar. Mas o resto do sangue ele despejou junto à base do altar, a fim de santificá-lo para fazer expiação sobre ele. Depois, tomou toda a gordura que havia sobre os intestinos, e a acrescência do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os fez fumegar sobre o altar. E fez o novilho e sua pele, e sua carne, e seu esterco, queimar em fogo fora do acampamento, assim como Jeová mandara a Moisés. Fez então chegar o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois Moisés o abateu e aspergiu o sangue ao redor sobre o altar. E ele cortou o carneiro nos seus pedaços, e Moisés passou a fazer fumegar a cabeça e os pedaços e o sebo. E os intestinos e as pernas ele lavou com água, e Moisés fez então fumegar o carneiro inteiro sobre o altar. Era uma oferta queimada, de cheiro repousante. Era uma oferta feita por fogo a Jeová, assim como Jeová mandara a Moisés. E então fez chegar o segundo carneiro, o carneiro da investidura. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois Moisés o abateu, e tomou um pouco do sangue dele e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. A seguir, Moisés fez chegar os filhos de Arão, e pôs um pouco do sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. Porém, Moisés aspergiu o resto do sangue ao redor sobre o altar. Tomou então a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que havia sobre os intestinos, e a acrescência do fígado, e os 2 rins e sua gordura, e a perna direita. E do cesto de pães não fermentados que havia perante Jeová, ele tomou um bolo de forma anular, não fermentado, e um bolo de forma anular de pão azeitado, e uma obreia. Colocou-os então sobre os pedaços gordos e sobre a perna direita. Depois, pôs todos eles sobre as palmas das mãos de Arão e sobre as palmas dos seus filhos, e começou a movê-los para lá e para cá, como oferta movida perante Jeová. Moisés os tirou então das palmas das suas mãos e os fez fumegar sobre o altar, por cima da oferta queimada.
Eles eram um sacrifício de investidura para cheiro repousante. Era uma oferta feita por fogo a Jeová. E Moisés passou a tomar o peito e a movê-lo para lá e para cá, como oferta movida perante Jeová. Do carneiro da investidura, tornou-se a porção de Moisés, assim como Jeová mandara a Moisés. Depois, Moisés tomou um pouco do óleo de unção e um pouco do sangue que havia sobre o altar e espargiu-o sobre Arão e suas vestes, e sobre os filhos dele e as vestes de seus filhos com ele. Assim santificou a Arão e suas vestes, e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Moisés disse então a Arão e a seus filhos: Cozinhai a carne à entrada da tenda de reunião, e ali comereis, tanto a ela como o pão que há no cesto da investidura, assim como se me ordenou, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E queimareis em fogo o que sobrar da carne e do pão. E não deveis sair da entrada da tenda de reunião por 7 dias, até o dia em que se cumprem os dias de vossa investidura, porque levará 7 dias para vos encher a mão de poder. Assim como se fez neste dia, é que Jeová o mandou fazer, para se fazer expiação por vós. E ficareis à entrada da tenda de reunião dia e noite por 7 dias, e tereis de manter a vigilância obrigatória de Jeová, para que não morrais, pois assim se me ordenou. E Arão e seus filhos passaram a fazer todas as coisas que Jeová ordenara por meio de Moisés.